Olá a todos, aqui quem fala é o Gabriel. A ideia é passar com vocês hoje uma breve capacitação sobre os conceitos macros de remuneração. Este que é considerado um dos processos de capital humano, pouco conhecido pelas nossas áreas de negócio e áreas de operação. A nossa agenda é passar os conceitos de remuneração e explicar como é que é um processo que nós temos hoje na Maciça. Então, o que é remuneração total? Remuneração total são todos os pacotes que compõem o valor que a Maciça paga mensalmente e anualmente para os nossos colaboradores e que, diferente do que a maioria das pessoas imagina, não é somente remuneração, e sim toda a parte de benefícios, transporte, alimentação, plano de saúde, seguro de vida e a previdência privada, nosso ambiente de trabalho, clima organizacional, nossa liderança, o próprio equilíbrio de vida, de trabalho com a vida pessoal, programas de reconhecimento, capacitação e desenvolvimento, treinamentos e carreira, e também a parte de remuneração, no que diz a parte de salário nominal, remuneração variável de curto prazo e remuneração variável de longo prazo para os níveis 8 acima, trianual, sendo que o escopo hoje que nós vamos falar é remuneração salário nominal. Aqui tem um exemplo do investimento mensal que nós temos em nosso capital humano. Então, nós pegamos um exemplo de uma pessoa de nível 3, que possui dois dependentes, área de operações de Ponta Grossa, com salário de R$ 1.880, ok? Com plano de saúde Unimed, plano odontológico Odontoprev, possuindo refeição, restaurante, alimentação, ticket e o alvo do PPRM 1, salário nominal. Então, para vocês terem uma ideia de qual é o nosso investimento fora o salário nominal que essa pessoa já recebe e os encargos, nós temos como a parte de benefícios. O plano de saúde, que é a Unimed, nós investimos 340,41 para uma pessoa deste salário independente. Em média, um plano odontológico Odontoprev de 31, refeição restaurante 240, transporte apó 350, previdência privada se ele tiver optado 1,5 que nós contribuímos como maciça 28,20, o seguro de vida do Itaú 16,36 e o próprio PPRM, o alvo um salário dividido por 12, 156. Então nós temos aqui R$ 1.166, sem contar com, obviamente, os encargos, que essa pessoa recebe a mais, ou seja, 62% da remuneração base, que é o que nós investimos mensalmente no colaborador, para fins de exemplo desse nível 3. Outro exemplo, uma pessoa nível 5 da área administrativa com dois dependentes, salário de R$ 4.000, em Curitiba, tem o plano Bradesco, Odontoprev também, ticket de alimentação. Então, novamente abrindo, plano de saúde 439, odontológico, refeição VA e VR, estacionamento 50%, pago pela maciça, previdência, seguro de vida e PPRM, 1.527, 38% da remuneração base de investimento. E o conceito de remuneração é que remuneração é a forma que as organizações utilizam para recompensar o trabalhador, é o trabalho realizado por seus funcionários de forma monetária direta e indireta e a parte não monetária. Então, tratar os iguais na proporcionalidade de suas igualdades e os desiguais na proporcionalidade de suas desigualdades. E o desafio que nós temos é compatibilizar as expectativas que é da empresa em relação às competências, o comprometimento, a permanência, desenvolvimento, o crescimento do colaborador e os resultados. Essas são as expectativas da empresa em si, a maciça nesse caso. E dos funcionários é a recompensa financeira, o investimento da empresa no colaborador, a estabilidade
o desenvolvimento, crescimento e reconhecimento. Bom, novamente só entrando um pouco no detalhe, remuneração total, remuneração direta, que nós temos salário nominal, onde tem o salário mensal, 13º e abono de férias. Remuneração variável de curto e longo prazo, o PPRM, níveis 1 a 4, níveis 5 a 12 entra no PPRM também, pelo Maximiza, o PIV, Plano de Incentivo a Vendas para os vendedores, e o bônus trianual, incentivo de longo prazo para os níveis 8 a 5. Remuneração indireta, os benefícios: assistência médica, odontológica, seguro de vida, alimentação, transporte, previdência privada e outros. Temos também a parte de capacitação e desenvolvimento, treinamentos de carreira e o próprio ambiente de trabalho. Então, esses seriam as remunerações indiretas. E qual é a filosofia de remuneração? Então, a filosofia de remuneração ela tem a ver primeiramente com performance de negócio. Ou seja, tudo está baseado no orçamento a partir do nosso resultado de negócio projetado, orçado para o ano. Então, a performance individual alimenta também essa parte. Então, seja a avaliação de performance individual do colaborador, que mede os objetivos de como atingir ou foram atingidos para quem está no Maximiza e para quem está nas metas setoriais, e o plano de incentivo a vendas, medindo o atingimento dos vendedores. Então, começamos pelo orçamento. Vamos verificar como é o nível de conhecimento, a proficiência nas competências, ou seja, como é que o colaborador aplica no dia a dia as suas competências para a sua função, e avaliação dos líderes durante a avaliação do grau de preparação do colaborador para o próximo nível de carreira. Nós também daí trabalhamos com estratégia de retenção, onde nós determinamos a nossa estratégia de retenção de pessoas chaves para o negócio, baseados na performance, no potencial, conhecimentos críticos e habilidades chaves e posições chaves para a estratégia do negócio. E por último, vem a questão do valor de mercado, que é como que a gente vai avaliar e criar a tabela salarial, onde nós temos pesquisa de mercado com uma empresa de nível global chamada Mercer, para verificar se o nosso nível de salário e de bônus e benefícios está aderente às práticas de mercado. E, novamente falando, os elementos de remuneração são o salário base, mais bônus de curto prazo, mais bônus de longo prazo, no caso de remuneração direta. Então, a filosofia de remuneração ajuda a definir como nós vamos fazer o nosso plano de compensação compatível aos objetivos e cultura da nossa organização. Ou seja, eu tenho que, obviamente, ter uma performance, uma sustentabilidade no performance meu de negócio para eu conseguir trabalhar com todos esses outros temas. Aqui, uma história rápida, mostrando como nós temos os nossos indicadores, e são indicadores que capital humano utiliza para alimentar e conectar negócio, de como estamos sendo em relação à nossa produtividade, que ela é medida através do faturamento líquido sobre os nossos colaboradores. Então você mede isso para você verificar se, por mais que eu cresça em número de colaboradores na companhia, o meu faturamento acompanha, ou seja, as minhas vendas estão acompanhando o crescimento. Aqui são números do realizado 2013 e do orçamento P1 2014. Esses números, obviamente, são revistos a cada trimestre para verificar se nós estamos no caminho correto. Ok? E qual é o macro processo de remuneração da maciça? Ele começa todo na descrição de cargo, ok? Onde nós temos que documentar qual é a descrição do cargo, da posição que eu estou ocupando, tá? E ele é revisado pelos nossos gestores. E aqui tem todo um tema de quais são os requerimentos que eu tenho que ter para assumir certa posição dentro da companhia. Já vamos entrar em detalhe. Depois da descrição de cargo, nós temos uma avaliação do cargo, que esta é feita dentro do time de capital humano, com uma pessoa especialista em remunerações.
Fazemos a pesquisa salarial de mercado para verificar os ajustes das faixas salariais, ou seja, ver se nós estamos aderentes às práticas de mercado da região em que eu estou localizado, do mercado que eu estou inserido. Estruturamos os nossos cargos e faixas salariais e aí partimos para a administração. Então, o primeiro item que nós havíamos iniciado seria a descrição de cargo, onde ele resume as atividades e funções que nós devemos realizar. Então ele é muito importante porque ele é a base de todo o processo de remuneração. Desde a contratação do profissional a temas legais e de segurança, né, dentro da nossa lei CLT, temos o PCMSO, informações para programas de qualidade ISO e também para permitir as transferências e promoções. Então, a descrição de cargo, ela é do cargo e não do funcionário. Ou seja, se eu estou avaliando uma posição analista júnior de contabilidade, eu não estou avaliando a pessoa em si, o João, a Maria, eu estou avaliando aquele cargo. Então é super importante estar atualizado e sempre estar sendo revisado pelos nossos gestores e sendo enviado e atualizado ao capital humano. Depois que nós temos essa descrição de cargo, eu com ela consigo, né, como time de capital humano, nós conseguimos avaliar os cargos de acordo com a metodologia MESS. Ou seja, para cada um dos cargos, seja o nível 1, que é o nível inicial da maciça, nós conseguimos, através de pontuações do impacto deste cargo, de comunicação, inovação e conhecimento, gerar uma pontuação. Essa pontuação é alinhada ao mercado, ela é mundial, e nós conseguimos encaixar os nossos colaboradores dentro dessas pontuações. Ou seja, os cargos dos nossos colaboradores vão ser pontuados e depois são inseridos. Se eu sou o nível 1, através dessa pontuação, aqui neste caso deu 40, eu estou aqui. Nível 2, 41 a 42. Esse é o sistema de pontuação através desses 4 requisitos. Então a gente conduz pesquisas salariais anualmente. Em 2013, nós consultamos 35 empresas que são de semelhança tanto pela região quanto pelo negócio, Montenegro, Ponta Grossa, Curitiba e São Paulo. Então a gente compara com o mercado mesmo porte e localidade, e aí a gente vai olhar a nossa remuneração total, como que nós estamos em relação ao nosso mercado. Ele é anual este processo. E aí, a pesquisa de remuneração, ele é um processo de coleta. Não vamos entrar aqui nos detalhes técnicos, mas somente para vocês entenderem, nós procuramos, através do faturamento líquido expresso em dólares, para conseguirmos comparar, vamos identificar qual é o nível da nossa companhia, para não compararmos banana com maçã. Ou seja, eu pegar a maciça e comparar com uma empresa que é muito maior ou muito menor que ela, e também através do número de colaboradores. E é aí que nós conseguimos gerar uma lista e que vamos olhar como que eles estão em relação ao salário base nos 12 meses, em relação aos pagamentos legais, então toda a parte de encargos, 13º, adicional de férias, a parte de bônus de curto prazo, de longo prazo, como está benefícios, e a parte de previdência privada, por exemplo. Então a gente procura, identifica as companhias e aí fazemos uma comparação com a maciça para estudar possíveis ajustes, obviamente sempre para melhoria. Aqui, o ano passado, essas foram as empresas que foram selecionadas para a nossa pesquisa, então não vou entrar em detalhes de todas, mas a GCO, a Bung, BR Foods, a própria Metsu, a Heineken, que está em Ponta Grossa, a Gerdau, na região sul, Mondelez, a Metsu Paper, a Volvo. Então são empresas que nós selecionamos para comparar, e no ano passado nós selecionamos algumas empresas adicionais na região de Ponta Grossa, como a Aker Solutions, Arauco, a própria Bernec, nosso concorrente, a Continental, Kroll Embalagens, Klabin, Electrolux, a DAF, e fomos procurar identificar se estávamos aderentes ou não, além da pesquisa que nós temos, que é contratada através do corporativo.
E aí, como é que nós trabalhamos com as faixas salariais nesse processo de estruturas e cargos? Depois que eu comparei, eu vou estabelecer a minha tabela salarial, aqui um modelo ilustrativo, aonde eu começo a minha admissão nos 75% da faixa, ou 85%, dependendo do nível, e vou trabalhar os colaboradores para trazer esses colaboradores com a evolução dele dentro da companhia para uma mediana e que ele possa atingir no máximo 120. Por que isso? A pessoa quando entra no cargo, ela vai estar ainda desenvolvendo e mostrando as suas qualidades e seus potenciais. Então, se eu entro com ele aqui no 120 da faixa, eu estou pagando caro para essa posição. Se é um analista júnior, por que não já não deveríamos estar promovendo ele para o próximo nível da faixa? Então, o comparativo que nós temos com o mercado é da parte mediana, que é o meio dessa faixa, com o meio dessa faixa. Tá? Então, a mediana, o que, que ela é? Ela separa os dados 50% acima, 50% abaixo. Se eu tenho um colaborador que está muito na parte final, ele está com um salário muito alto, eu estou pagando caro pelo que ele está na função. Se eu tenho um colaborador muito tempo na parte baixa, eu estou pagando pouco e eu tenho que verificar o que, que está acontecendo no desempenho de suas atividades, suas funções. E trabalhar junto com o capital humano nesses temas. E como é que nós fazemos a parte da administração? Nós temos 4 formas para fazer os ajustes salariais que nós mencionamos aqui para navegar na faixa salarial, que são os ajustes coletivos, que nós temos através dos acordos coletivos e convenções de trabalho para todos os colaboradores, através dos nossos sindicatos, negociação de sindicato com a empresa. Nós temos o processo de meritocracia para os níveis 5 acima, que são baseados no desempenho individual, tá? Dentro dos objetivos individuais, maximiza e da calibração. Eu tenho promoções através de aumento salarial pelo aumento de responsabilidade do funcionário ou devido à alteração do peso do cargo. Também todos estão elegíveis. E eu tenho também a questão do enquadramento, que é o aumento para posicionar a remuneração no ponto mínimo da faixa salarial, que estão todos os colaboradores. Então, aqui vou falar de algumas ações que nós já implementamos este ano, que foi o ajuste de mínimos para todos os colaboradores que estavam fora da faixa. Foram 113 colaboradores no Brasil que estavam fora da faixa e foram ajustados. Esses colaboradores receberam uma carta de seus gestores no começo do ano. 84% dessas pessoas que foram impactadas eram no nível 3. Nós tivemos um custo mensal de incremento na folha de 22 mil, ou seja, um investimento da maciça para esse ajuste, e não houve impacto nos custos orçados no P1. Nós tivemos um incremento de 21% no salário inicial do nível 3, ou seja, enquadramento de faixa. Nós tivemos promoção dos operadores líderes de 4 para 5 em Ponta Grossa, 10 colaboradores, e o ano passado foram feitos a todos os colaboradores de Montenegro, e conseguimos enquadrar em 2014 100% dos colaboradores dentro das faixas salariais. Bom, espero que tenha sido útil. Nós colocamos à disposição os seus BPs, os seus times de DO, e nós de Capital Humano Remunerações estamos à disposição para sanar qualquer eventual dúvida a respeito desse tema. Muito obrigado.